Olá, guardiões! Eu sou a professora Denise, a professora de EBD de vocês, Guardiões 2012, e estamos já no nosso segundo semestre. Então, começamos agora uma nova apostila, Distrito Itinere, e a aula de hoje, ela se encontra ali na página 22 da apostila. Então, você pega a sua apostila, pega a sua Bíblia, vai aí para um local da sua casa um pouco mais tranquilo e vamos estudar. O tema da nossa aula hoje é as promessas de Deus, a aliança de Deus com Abraão. E o texto para memorizar, ele se encontra ali no Novo Testamento, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 23, que diz assim: Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Então assim, guardiões, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Abraão. Mas antes, a gente vai voltar na história dos guardiões e vamos relembrar qual está o período dessa história deles. Onde está esse período? Então vamos relembrar que os guardiões, eles estavam seguindo a jornada pelo continente. Então eles deixaram, o distrito de Coelum e estão seguindo agora rumo ao novo distrito. E no meio do caminho eles encontraram uma pedra e nessa pedra haviam vários registros gravados nela. E eles identificaram que essas palavras registradas na pedra eram registros de um reino antigo de Parden. E eles perceberam que eram promessas de um rei para o seu povo. Então, olha só que interessante, né? Então, olhando para a Bíblia, nós encontramos na vida de Abraão muitas promessas que Deus fez para ele. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, Abraão, ele foi um homem da fé, um patriarca, né? E o patriarca significa, de acordo com o dicionário bíblico universal, significa que é como se fossem príncipes, chefes, que tivesse uma certa autoridade, um poder sobre sua família ou sobre um povo, né? Então, isso significa patriarca. E Abraão, ele era o patriarca da sua família e guiava o povo também conforme Deus ia falando com ele. E o que são as promessas? As promessas, elas são eternas e são atos da bondade de Deus para as nossas vidas. E são palavras que são ditas por Deus, que se cumprem em nossas vidas, mas elas são de acordo com o propósito de Deus para nós. Então não é pela nossa vontade, mas é pela vontade de Deus. Então Deus nos promete algo e aquilo acontece na nossa vida pela vontade dele, né? Então ele tem um propósito em nossas vidas. E não foi diferente na vida de Abraão. Deus prometeu para ele que ele fosse pai de muitos filhos, de uma grande nação, e Deus cumpriu isso. Então nós vamos ver ali agora no texto de Gênesis capítulo 15, os versículos 5 e 6, que diz o seguinte: Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode contar. E disse: será assim a tua posteridade? Ele creu no Senhor e lhe foi imputado para a justiça. Guardiões, vocês lembram da história de Abraão? Que Abraão, ele não podia ter filhos, ele queria muito ser pai, e então Deus promete a ele que lhe daria filhos, muitos filhos, como se fossem as estrelas do céu que não poderiam contar. Então ele seria pai de uma grande nação. Essa foi uma das promessas de Deus na vida de Abraão. Mas Abraão, ele precisava confiar nessa promessa de Deus na vida dele. E ali agora, mais para frente, um pouquinho, nós temos o capítulo 22, versículos 15 e 18, que diz assim: Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar.
a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então, assim, Deus deu a Abraão um filho, né, o Isaac, e depois Deus pede esse filho para Abraão, né, como sacrifício. E Abraão, ele confia em Deus. Então, ele é provado ali diante desse pedido. E quando ele está disposto realmente a entregar o seu filho, seu único filho, a Deus, né, o Senhor, ele poupa a vida de Isaac. Né? Então, não é necessário aquele sacrifício. E então, Abraão, ele confia nas promessas de Deus para a vida dele e Deus cumpre, então, o seu propósito na vida de Abraão. Então, depois, Então agora nós podemos ver também nas Escrituras Sagradas muitas promessas de Deus para nossas vidas, assim como foi na vida de Abraão. Então nós podemos ver ali, no Novo Testamento, no livro de 1 João, capítulo 2, 25, diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então Deus, ele nos promete uma vida eterna. Então a nossa vida aqui na Terra, ela é passageira. Então nós estamos aqui por um curto período de tempo. Mas Deus, ele nos promete uma vida na eternidade com ele, né? Então, essa é uma promessa de Deus para nós. Outra promessa que nós podemos citar aqui, ela se encontra ali no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Que diz assim, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E Jesus fala que veio para que nós tenhamos vida em abundância, né? Então, uma vida completa em Jesus. Então, essa é uma promessa de Deus para nossas vidas, que nós temos uma vida completa, plena nele. No Evangelho de João também, nós temos ali no capítulo 16, versículo 33, uma outra promessa que diz assim: e essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus, ele nos diz que ele nos dá a paz, né? Então, a gente pode ter aí momentos de tristeza, de aflições, mas a nossa paz está em Jesus. Essa é uma promessa de Deus para nossas vidas. Então, a gente aprende com a vida de Abraão que precisamos crer mesmo e confiar nas promessas de Deus, crendo que é Ele que conduz a nossa vida e que Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. E Abraão, ele foi obediente a Deus. Então, através da sua obediência, ele provou realmente sua fidelidade com Deus, né? Então, quando ele vai ali para entregar o seu filho como sacrifício, ele está dizendo para Deus, né? Deus, eu confio em Ti, eu confio nas Suas promessas para a minha vida. Então, guardiões, nós precisamos ter isso em nossas vidas, né? Então, buscar a Deus através da palavra, da oração, ter intimidade com Deus, porque assim a gente vai realmente aprender quais são as promessas de Deus para nós. Então, nós lemos ali, 3 versículos, né? Mas a Bíblia tem muitos outros versículos que nos falam dessas promessas para nossas vidas. E a gente agora tem como, desafio descobrir através das Escrituras Sagradas essas promessas, mais promessas de Deus para nós. E também compartilhar com as pessoas que estão ao nosso lado, que nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus que promete e cumpre aquilo que Ele diz, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham aproveitado esses ensinamentos. Então, dá uma olhadinha aí na sua apostila, leia os textos, medite aí nessa palavra, converse com o seu responsável, seus pais aí sobre esse assunto, sobre a vida de Abraão, e eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais, pessoal! Deus abençoe!